Vamos falar sobre a solidão materna? Como tem sido a experiência da maternidade para você? Em algum momento você já se sentiu sozinha? Eu sou a Rafa Magarinos, psicóloga, mãe do Mateu, e tô aqui para te ajudar a construir uma maternidade mais leve e descomplicada. E se você quer ver mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal para acompanhar. O tema de hoje do nosso vídeo é a solidão materna. Essa questão da solidão materna afeta basicamente todas as mães em algum momento da experiência, especialmente nos primeiros meses, no primeiro ano de vida do bebê. Algumas mães relatam que mesmo após alguns anos, elas ainda têm momentos em que elas se sentem extremamente sozinhas, incompreendidas, como se ninguém fosse capaz de entender o que elas estão vivendo. E de fato, a experiência da maternidade, ela pode ser sim muito solitária. Por isso a gente precisa estar muito atenta para não contribuir para esse movimento, para não reforçar ainda mais essa visão, essa ideia de que nós não temos com quem contar, de que ninguém nos compreende e que nós estamos de fato sozinhas. Quando um bebê chega, ou mesmo antes, quando nós estamos gestantes, na maioria das vezes, nós não temos pessoas muito próximas que também estão vivendo a experiência. Algumas mulheres têm esse privilégio de terem uma irmã, uma amiga, primas ou mesmo pessoas próximas no trabalho ou em outros ambientes que estão gestando ao mesmo tempo que elas. E isso por si só é um fator que contribui para que essa mulher não se sinta sozinha, por ter a oportunidade de compartilhar o que ela está vivendo, perceber também que alguns desafios que ela vive também são enfrentados e vivenciados por outras mães, por outras mulheres, e que aquilo ali sim pode ser superado. No entanto, a depender da sua visão de mundo, das crenças que você tem, da sua história de vida, do quanto de suporte social e apoio você tem das pessoas que estão ao seu redor, especialmente do seu parceiro, essa sensação, essa emoção, solidão, pode se potencializar ou não. E é muito duro lidar com a solidão materna. São momentos, especialmente à noite, quando você se vê sozinha, tendo que despertar diversas vezes para amamentar o seu bebê, ou então ao longo do seu dia, quando o parceiro sai para trabalhar e você fica em casa cuidando do bebê. A depender de como está a sua saúde mental, de como está sendo a experiência da maternidade para você, esses momentos de solidão podem se tornar uma grande tormenta. E como que você pode lidar com isso? De que maneira eu posso viver essa fase sem que eu me sinta tão sozinha, sem que eu me sinta desamparada em alguns momentos? Eu ouço muitos relatos de mães que dizem: enquanto eu tô ali presa dentro de casa, abrindo mão do meu trabalho, da minha vida social, de estar com as pessoas que eu também amo, de passear, de fazer atividades prazerosas, eu vejo o meu parceiro vivendo a vida dele normalmente. E a gente até tem um vídeo sobre isso aqui no canal, do ressentimento materno que surge diante dessas situações. E talvez o fator principal gerador desse ressentimento é justamente a sensação de solidão, de que eu tô sozinha, de que as demandas recaem sobre mim e eu não tenho com quem compartilhar. Se eu me queixo, se eu reclamo, se eu compartilho algo, eu sou criticada, eu sou julgada, e aí cada vez mais essa mulher se fecha, se cala e não compartilha aquilo que ela pensa e sente. Então, poder falar abertamente sobre essa sensação de solidão é fundamental. E quando você consegue comunicar isso para as pessoas que estão ao redor, comunicando com clareza o que você espera delas, você vai receber o acolhimento. O que acontece é que muitas vezes nós compartilhamos algo e não comentamos, não deixamos claro que a gente está falando aquilo para desabafar. Porque tá difícil, tá pesado, eu não tenho com quem falar, eu passo o dia inteiro só com o meu bebê. E aí as outras pessoas, quando ouvem uma queixa, naturalmente elas entendem que elas precisam resolver. São poucas as pessoas que têm uma capacidade de uma escuta qualificada. A maioria, quando ouve algo, já recebe como um convite para resolver o seu problema. E é muito difícil nesses contextos
que alguém consiga fazer por você. Esse é um momento em que você está atravessando a experiência da maternidade e os seus conflitos internos, as suas crenças, a visão que você tem de você, do mundo, do futuro em relação àquela experiência, elas vão ter que ser acolhidas e gerenciadas por você. Obviamente que você pode buscar suporte psicológico, buscar terapia, mas conversando com as pessoas do seu relacionamento, dificilmente elas vão conseguir contribuir nesse sentido, mas elas podem sim ser ouvintes dos seus desafios, das suas dificuldades. A questão é como você comunica isso. E o parceiro é um importante aliado. Você poder falar para o seu parceiro como você se sente diante dessas situações e de que forma os comportamentos dele afetam essa sensação de solidão, tanto para que ele diminua os comportamentos que potencializam a solidão e aumente os comportamentos que te deixem mais segura, mais com a sensação de amparo e suporte. Então essa comunicação vai ser muito efetiva. Outro aspecto importante é você se aproximar, presencial ou virtualmente, de outras pessoas que estão vivendo esse mesmo momento, essa mesma fase, seja a gestação, seja o pós-parto, ou mesmo depois quando as crianças vão crescendo. Muitas mães encontram, por exemplo, nas outras mães, nas mães dos coleguinhas de escola dos filhos, ou mães que às vezes se reúnem lá no parquinho ou em algum local de atividade das crianças, esse momento de troca e compartilhamento. Quando você percebe que os desafios que você vive na sua casa são muito parecidos dos desafios que as outras mães vivem e que elas também conseguem superar. Eu gosto muito de trazer um conceito da psicologia que é a autocompaixão, que tem como elemento a humanidade compartilhada. O que é isso? Os desafios, as dificuldades, a dor que eu vivo em tempos difíceis é a mesma dor que você vive em tempos difíceis, ainda que em outra intensidade, com características diferentes, mas que em sua essência são muito parecidas. E quando a gente percebe que outras pessoas já viveram aquilo e superaram aquilo, a gente também se sente mais motivada e confiante para que a gente consiga lidar melhor com aquela situação, para que a gente consiga resolver. O isolamento social talvez seja um grande problema nessas situações. Muitas vezes as mulheres se isolam, ficam só em casa com o bebê, acreditando que dessa forma elas se protegem dos julgamentos, dos palpites, das críticas e de fato, talvez elas se blindem disso. Mas os prejuízos, os riscos que elas assumem ao se isolarem socialmente acabam sendo muito maiores do que os eventuais prejuízos. Então, quanto mais eu fico só em casa, mergulhada na minha maternidade, imersa nessa nova realidade, não convivendo com pessoas que possam me fazer rir, falar de outros assuntos, sair um pouco desse contexto, faz com que cada vez o meu humor possa ficar mais rebaixado, eu me sinta ainda mais sozinha, confirmando essa crença, essa ideia de solidão e fazendo também com que isso impacte negativamente nas minhas relações. Primeiro de tudo, na minha relação comigo mesma, depois na minha relação com o bebê e, por fim, na minha relação com o parceiro, com a minha família, com as outras pessoas. Então fique muito atenta. A solidão materna, ela vai vir em alguns momentos, mas procure checar os fatos e não se apegar na interpretação que você está fazendo dos fatos. Porque às vezes, pela nossa vulnerabilidade nesse momento, pelo cansaço, pela exaustão, por tudo que você está vivenciando, a nossa visão das coisas, a interpretação que a gente faz da realidade pode estar equivocada, que é o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de distorções cognitivas. É como se a lente do óculos que eu estou usando para enxergar a vida tivesse um pouco embaçada. Justamente o que é esse embaçado? O que é essa sujeirinha que está no óculos? O cansaço, a exaustão, o excesso de atividades que eu estou realizando, a privação de sono, os meus medos, as minhas inseguranças, a sensação que por vezes vem que eu posso não estar sendo suficiente como mãe. Tudo isso faz com que esse óculos fique embaçado.
E aí, na medida em que eu vou checar os fatos e não os meus pensamentos ou a interpretação que eu tô tendo, surge a possibilidade de eu ter uma visão muito mais realista do que está acontecendo e também ter motivação para buscar suporte, buscar ajuda e até as ações que eu preciso ter no meu dia a dia para me afastar dessa visão mais solitária que muitas vezes traz tristeza, choro, melancolia para uma realidade que já está sendo desafiadora pelas inúmeras adaptações que ela exige. Então, a solidão materna não precisa ser a realidade das mães. Nós podemos e devemos sim buscar ajuda e ter clareza de que em muitos momentos a sensação de estar sozinha é muito maior do que a realidade. Você nem sempre está sozinha, mas você se sente dessa forma. E é claro que aqui eu não quero invalidar as inúmeras mulheres que de fato assumem tudo sozinhas e não têm com quem contar. Eu lamento muito essa realidade e sempre oriento as mulheres a buscarem suporte dentro do que elas têm acesso. Mas, em muitos cenários, nós interpretamos a realidade com uma intensidade muito maior e até desproporcional aos fatos. Então, isso é uma forma de você checar a sua realidade e não invalidá-la, mas sim checar para avaliar. A visão que eu tô tendo desse momento, ela é realista? Existe algum pensamento ou mesmo uma perspectiva diferente que eu possa encarar a minha realidade de uma maneira mais realista e efetiva? Olhar as coisas dessa forma tem sido útil para mim? Tem me aproximado ou me afastado da vida e da maternidade que eu quero viver? Então fica essa reflexão, receba o meu acolhimento, o meu abraço. Eu, enquanto mãe, enquanto profissional de saúde mental, também experienciei na pele essa sensação de solidão em que, apesar de cercada por muitas pessoas, é como se ninguém fosse capaz de enxergar e de compreender o que você está vivendo. Por isso mesmo, seja compassiva com você, seja gentil e busque se aproximar daquilo que te faz bem e que pode melhorar essa sensação. Espero ter ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!